Vamos começar de novo. Vamos ouvir a resposta de vocês aí. Bom dia. Bom dia. Um feliz sábado? Feliz sábado. Agora sim. É muito bom estar aqui com vocês, viu? É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã com o povo de Deus na casa de Deus. Tenho aqui dois colegas que são aqui de São José, Ribeirão Preto, confundo um pouquinho. O pastor Matheus que está aqui está dizendo para ele assim: eu sei que você sente, eu sei que você se sente, porque eu já fui capelão da escola também. E é muito bom, né? É uma alegria, não é? Ok. Então o pastor Luciano também. Cadê o Luciano? Ele estava aqui, não estava? Eu estou fazendo um curso de linguagem de sinais, mano. Eu estou ficando bom esse negócio. Mas aqui em Ribeirão Preto, nós temos 4 distritos, 4 pastores maravilhosos, e mais os pastores Matheus e o pastor Luciano, que dão um suporte muito bom para eles aqui. Aqui na central, pastor Pereira, pastor José Pereira. Daqui a pouquinho os meus cabelos ficaram iguaizinhos ao dele. E nós vamos ser bem parecidos, né? Na verdade, eu sou um pouco mais bonito. Pelo menos a esposa diz isso, né? Tem também o pastor Paulistino aqui, o pastor Valdir Carlos e o pastor Silvano. Esqueci de alguém? São esses, né? São esses. E Ribeirão Preto é uma cidade extremamente abençoada por esses homens, porque eles fazem um trabalho magnífico aqui. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje vi a escola sabatina funcionando muito bem aqui. Obviamente que você sabe que lição geral é muito assim esporadicamente, né? Não é simples a gente ter lição geral. Mas hoje foi muito bem passada, foi muito importante a lição do pastor aqui. E eu tenho certeza que você tem a lição da escola sabatina. Amém? Amém? Amém. Obrigado. E nós somos agora. A lição da escola sabatina dá condição para que você possa ir da Bíblia. Nós estamos estudando um tema muito importante esse trimestre. Não é verdade? Hoje, em especial, nós recapitulamos um tema que é o coração da justiça. Nós guardamos o 7º dia, nós guardamos o sábado. E o que foi recapitulado essa semana só faz com que a gente tenha a fé mais alicerçada ainda. Então, se você não tem a sua lição, procure, dê um jeitinho, faça assinatura para que você possa receber. Nós somos o campo da União Central Brasileira que mais faz assinatura. Isso é uma bênção para nós. É uma maravilha para nós, viu? O pastor Matheus, o senhor ainda não me apresentou a sua esposa, a Brenda, essa moça bonita que está na frente, né? Você orou bastante, né? Deus abençoe assim, né? Pastor Luciano, agora eu estou vendo o senhor aí. Essa moça bonita do seu lado é a sua esposa também? O senhor também orou bastante, né? Mas eu também orei, gente. Você sabe o quanto eu orei? A Miriam, tem que ter de novo, por favor. É a bondade. Irmãos, aqui é a mulher da minha vida. Eu orei, jejuei, fiz promessa e cumpri. E Deus me enviou aquela mulher. Eu tento fazê-la muito feliz, porque se a minha esposa estiver feliz, eu também sou muito feliz. Marido, esse plantão, escutaram a dica aí? Muito bem. Do lado está a Marina. Marina. Ela vai me matar depois, mas tudo bem. Aquela moça tem 16 anos. Vai fazer 17 no final do ano, em dezembro. Pode sentar, filha. Quando ela tinha por volta de 9 anos de idade, eu conversei com ela sobre a questão do namoro. E nós chegamos a um consenso que ela poderia namorar a partir dos 32. Você ri, né? Você ri, né? Ok. Olhe para ser um menino. Viu? E nós conversamos, com 9 anos ela aceitou a proposta. É claro que o presidente toda, o papai ama tanto você, filha. A partir dos 32 você já vai estar formada, já vai estar mais madura, consciente daquilo que você vai escolher para a sua vida. E ela aceitou. Quando completou 14
anos, entrou com um processo na justiça, pediu revisão do caso, e eu tive que entrar num acordo com ela. E o acordo foi o seguinte: a partir dos 16 anos, nós vamos analisar o currículo do candidato, e se for possível, mas a minha esperança é que não aparecesse nele. Mas com 15 anos, um gavião começou a voar perto de casa. Voava para lá, voava para cá. E eu disse assim: irmãos, olha, tem um gavião voando lá perto de casa. Já comprei uma cartucheira. Eu gosto de bater o gavião quando ele começa a voar. E eu disse assim: não adianta querer me enganar, porque o senhor me enganar. E o menino ficou esperando um ano danado. E quando completou, a Marina completou 16 anos, o cara bateu na minha porta. Você acredita nisso, né? Dá para entender um negócio desse? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 2 filhos, o Mateus e a Marina. Tem o Mateus e a Marina. Você conhece também? O Mateus se forma esse ano em direito, vai ser advogado também. Quando o Mateus começou a namorar, eu falava assim: esse é o menino do papai. Garoto do papai. Esse, eu puxou o pai. Olha que coisa linda. Quando a filha pensa em começar a namorar, você tem dor de estômago, você tem sonho, você não quer que ninguém toque nela. Quando o camarada chega para dar um beijinho no rosto, você fica mordido. Eu estou fazendo terapia, gente. Olha, até hoje me adaptei com a ideia. Mas o camarada foi lá em casa, pediu namoro. Fazer o que, Marcos? Ela está namorando, gente. Ele jejuado, orado. Oh Deus, cuida dela. Mas eu sei sido generoso, é um menino bom, menino da igreja, um menino cristão. Eu dei uns conselhos para ele interessante. Se ele entendeu, ele vai andar certinho. Porque se ele não andar certinho, o Senhor vai descer o fogo do céu dizendo que eu morro. Povo de Deus, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Sua White diz que todo crente nasce no reino de Deus como um missionário. Ninguém terá a possibilidade de adentrar os portais da cidade santa sem ter levado pelo menos uma pessoa ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então escute: a sua vida, o seu testemunho, aquilo que você faz, como você vive, pode levar uma pessoa para o céu, pode encaminhar uma pessoa para o céu, ou pode fazer o contrário. Ellen White diz o seguinte: aquele que se diz cristão, escuta isso, escuta, aquele que se diz cristão e não age como cristão, não vive como um cristão, é uma desgraça para o Evangelho. Não sou eu que estou falando, é ela que fala. Se você diz que é cristão, você tem que viver como cristão. Não há condições de falar que somos de uma coisa e vivemos de uma forma totalmente diferente dela. O cristão tem um perfil. A mulher cristã, o homem cristão, o jovem cristão, o cristão tem um perfil. Nós não vivemos como todo mundo vive. Nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que é certo, mas o nosso parâmetro, o nosso livro de referência para a conduta é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia determina como eu devo viver, como deve ser o marido, como deve ser a esposa, como deve ser o pai, como deve ser o filho. É na Bíblia que eu encontro um parâmetro, razões, motivos para que eu possa viver exatamente como um cristão. A partir do verso 21, nós temos o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Paremos um pouquinho só. Os textos anteriores falam a respeito de Jesus ter entrado numa cidade onde ele encontrou ali um endemoniado. A Bíblia diz que esse homem vivia de uma maneira muito
cruel, muito difícil, se cortava, se machucava, morava no cemitério, vivia uma situação totalmente deplorável. O encontro com Jesus fez com que aquele homem fosse restaurado. O encontro com Jesus fez com que aquele homem pudesse ter nova vida. Então, a coisa mais importante que você precisa imaginar é que o fato de Jesus fazer um milagre na vida de alguém não quer dizer que as pessoas em volta necessariamente sejam influenciadas por isso. Naquela aldeia, aquele povo, por um motivo financeiro, porque eles perderam essa condição, expulsaram Jesus dali. Jesus não fica em um ambiente onde não quer. Jesus só fica onde você permite que ele esteja. Aí você encontra exatamente o versículo que nós acabamos de ler. Tendo Jesus voltado no barco, Jesus sai dali. Para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Uma coisa importante você encontra nesse primeiro verso, que é uma constância da vida de Cristo. Ou Jesus está envolto por uma grande multidão, ou Jesus está à parte, orando. Jesus sempre teve o hábito de orar, de se afastar para orar, porque a oração deve se fazer parte da vida do cristão. Um cristão que ora é um cristão que tem poder. Uma mãe que ora é uma mãe que tem poder. Um pai que ora é um pai que tem poder. Uma família que ora é uma família que tem poder. E um povo que ora é um povo que tem poder. A oração faz com que estejamos muito próximos, muito perto do Senhor. O Senhor é liberador e mantenedor de todas as coisas. Jesus tinha o hábito de orar. E Jesus era Deus. Ele deu esse testemunho, ele deu esse exemplo para que você e eu também sigamos. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus incessantemente. Ellen White diz que não, no intervalo de cada respiração deveríamos proferir uma oração. O apóstolo Paulo diz assim, que devemos orar sem cessar. Mas a Bíblia diz também que Jesus estava envolto por uma grande multidão. A multidão que acompanha Cristo sempre foi uma multidão mista. Chegará um dia que essa multidão será dividida em duas partes, ou dois grupos, mas até o presente momento ela ainda é uma multidão mista. Alguns fazem parte dessa multidão apenas porque são curiosos, outros fazem parte da multidão apenas interessados nos milagres que Cristo pode trazer na vida dela. Mas eu acredito piamente, no fundo do meu coração, que você faz parte dessa multidão, porque enxerga Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu acredito que você está nessa manhã aqui, porque você olha para Jesus como aquele que é soberano em sua vida, como aquele que é Senhor e Salvador da sua vida. O verso seguinte, que é o verso 22, diz assim: eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Verso 24, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Para um pouquinho só. Jesus está envolto por uma grande multidão, dando atenção para a multidão, porque Jesus é um ser assim. Jesus é um Deus maravilhoso. E é o mais interessante de você pensar é que quando Jesus olha para essa massa humana que vive sobre a terra, ele não olha para as pessoas de uma forma global, ele olha individualmente para você. Deus conhece as suas lutas, Jesus conhece as suas necessidades, conhece os seus problemas, conhece as suas frustrações, conhece os seus sonhos. Jesus conhece tudo sobre você. O meu Jesus diz assim que ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Jesus estendeu as estrelas do céu e chama cada uma delas pelo nome. Jesus colocou a água no mar e colocou limites para elas. Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe quem é você, onde você mora, o que você precisa. O que você está precisando nesta manhã? O que você veio buscar nesta igreja nesta manhã? Qual é a sua necessidade hoje?
Qual é o milagre que você está precisando hoje, nesse exato momento? Deus sabe. Deus conhece qual é a sua necessidade. Deus conhece qual é o seu problema. Deus conhece o que você vai buscar nessa manhã. A Bíblia relata a história de um homem, um pai de família, um homem chamado Jairo. Se você pesquisar um pouquinho sobre a vida de Jairo, você vai ver que Jairo tinha influência, Jairo tinha poder, Jairo tinha dinheiro. Jairo era um homem que teoricamente não precisava de favor de ninguém. Mas é interessante você notar como Deus promove condições para que a gente possa perceber que influência, poder e dinheiro têm os seus limites. Chega um momento que você necessita de um milagre. O dinheiro não pode fazer milagre, o poder não faz milagre, a influência não faz milagre, mas Deus faz milagre. Deus faz coisas maravilhosas. Jairo buscou aquele que poderia ser a solução para a sua filha. Eu quero abrir um parênteses aqui agora. Queridos, nós temos a tendência de valorizar o que é importante na vida quando a gente perde. Nós somos muito assim. Quando a gente perde, a gente percebe o valor que aquilo tinha para a gente. E eu vou dizer uma coisa mais para você. Coisas têm o seu valor, mas pessoas são insubstituíveis. Por isso, se você tem sua mãe pertinho de você, se você tem seu pai pertinho de você, se você tem seus filhos pertinho de você, por favor, tenha gestos de carinho para a pessoa com a qual você ama, com a qual você vive. Diga para ela, marido, o quanto ela é importante para você, o quanto essa mulher é importante na sua vida, o quanto ela faz a sua vida uma vida melhor. Por favor, filho, abraça os seus pais, a tua mãe, o teu pai, os teus avós. O mais interessante é você perceber que a gente só percebe que as pessoas neste mundo não são eternas quando as perdemos. Quando já não podemos mais abraçar, quando não podemos mais beijar, nós podemos mais tocar nas pessoas, quando as pessoas já não estão mais conosco. Em quantas oportunidades eu vejo filhos abraçando o corpo do pai sem vida, dizendo que ele queria ter um pouquinho mais de tempo com aquela pessoa, ou com o filho e assim por diante. Queridos, em nome de Jesus, faça da sua vida uma vida um pouquinho melhor, com gestos simples de carinho, de bondade, de amor, de perdão, de misericórdia. A gente pode fazer da nossa vida uma vida um pouquinho melhor, se simplesmente praticarmos aquilo que Cristo praticou na sua vida. Cristo amou porque Ele amou. Não amou porque você é bom, ou porque você teve algum gesto de carinho para com Ele. Cristo amou você exatamente como você é. Ame a pessoa que está do seu lado exatamente como ela é. Não queira mudá-la para amar. Ame exatamente como ela é. Isso é a prática do cristianismo. Praticar o cristianismo é fazer com que o amor de Cristo possa ser visto em sua vida. Jairo amava a filha. Jairo tinha um carinho especial por aquela menina. O seu dinheiro, o seu prestígio, o seu poder não foram suficientes para trazer cura para sua filha. Mas ele ouviu falar de um galileu. Ele ouviu falar de um homem. Ele ouviu falar de um ser que vivia andando a pé, com os pés empoeirados, mas que fazia milagres. Alguém contou para Jairo sobre Jesus. Aqui na cidade de Ribeirão Preto, existem pessoas morrendo por aí, que precisam ouvir falar de Jesus. E quem pode falar de Jesus para elas? É você. Você tem o grande privilégio de conhecer Jesus. Você tem o grande privilégio de ter a companhia desse Jesus. Mas você tem a grande responsabilidade também de falar desse Jesus. Ninguém vai chegar ao céu se não levar pelo menos uma alma ao reino dos céus. Vai chegar um dia que nós adentraremos os portais da cidade santa. Sabe quem vai estar lá para te receber? O próprio Senhor Jesus. Ele terá nas mãos as coroas que serão colocadas em nossas cabeças. E todas as coroas terão, inevitavelmente, terão pelo menos uma estrelinha nelas, que representa a alma que com o seu trabalho, com a sua influência, você levou ao reino dos céus. Amém? Amém. Queridos, Jairo ouviu falar de Jesus porque alguém contou de Jesus para ele.
Alguém contou de Jesus para você. Alguém falou de Jesus para você. Você conheceu Jesus porque alguém te contou a respeito dele. Você tem falado de Jesus para as pessoas. Você tem dito para as pessoas que estão desesperadas, sem ter onde encontrar abrigo, paz, que em Cristo Jesus elas podem encontrar isso. Você tem contado para as pessoas daquilo que Deus tem feito em sua vida. Jesus estava no meio de uma multidão, dando atenção para a multidão, e chega um pai desesperado, procurando Jesus para poder trazer uma cura, um alento para a sua filha. O meu Jesus não permite que nenhuma necessidade passe desapercebida. Ele está atento a todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, no verso 19 de Filipenses, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É nesse Jesus que nós temos as nossas necessidades supridas. Jairo já percebeu disso porque alguém contou para ele. Então Jairo procura Cristo. Jairo procura o Senhor Jesus. E a minha Bíblia diz assim, que Jesus foi até a casa de Jairo, foi com Jairo. Mas a pergunta que eu digo a você é a seguinte, faço a você a seguinte: você já andou no meio de uma multidão? A multidão anda rápida? Dá para andar rápido no meio da multidão? Não dá. Você anda no passo mais lento da multidão. É assim. Você anda no passo daquele que anda mais lento. Você não consegue correr no meio da multidão. A minha Bíblia diz assim, que aquela multidão acompanhava Jesus a caminho da casa de Jairo. Eu quero ver quantos pais nós temos presentes. Levanta a mão quem é pai aí. Então você vai entender o que eu vou dizer para você. Quando nós nos tornamos pais, a nossa vida muda. Não é verdade? Não é isso mesmo? Não muda? As nossas prioridades mudam. A coisa mais importante que nós temos na vida são os nossos filhos. E quando uma filha fica doente, nós pais ficamos desesperados. Se fosse possível, nós trocaríamos de lugar com o nosso filho, com a nossa filha, para eles não sofrerem. Não é assim? Não é assim que somos? Agora imagine só. Jairo procura a Jesus porque a sua filha está doente. Jesus diz assim: eu vou, fica tranquilo que eu vou. E Jesus vai caminhando assim, ó. A pessoa aperta, outra aperta. Se você fosse Jairo, como estaria o seu coração? Talvez você estivesse assim, censurando a Cristo e dizendo o seguinte: será que ele não compreende que eu tenho uma necessidade? Será que ele não compreende que a minha filha está doente? Será que ele não entendeu o que eu falei para ele? A Marina, quando nasceu, teve um problema especial. Uma enfermidade que já estava erradicada, mas por algum motivo alguém nos visitou em casa quando ela tinha poucos dias de vida. E talvez até tivesse um problema, mas assim, eu tivesse criado anticorpos em relação a isso. Mas ela teve coqueluche. Sabe o que é coqueluche? Posso cumprir. Essa menina tossia que era uma sinfonia em casa. Olha, nós passamos alguns bons meses cuidando da minha filha que tinha coqueluche. Todo médico que se dizia assim, o que nós ouvimos que era bom, nós íamos. Olha, o doutor fulano em tal lugar é bom, a gente ia. Doutor fulano em tal lugar é bom, a gente ia. Sabe por quê? Os nossos filhos são as nossas preciosidades. A coisa que a gente tem mais importante na vida são os nossos filhos. Jairo não era diferente de mim nem de você. A minha Bíblia diz assim que Jairo procurou a Cristo e Cristo o atendeu. O mais interessante é você perceber que a partir do verso 25, uma outra pessoa entra em cena. Jairo era um homem que tinha prestígio, era um homem que tinha dinheiro, era um homem que tinha poder. Agora, entra em cena, dentro do contexto, uma mulher. Veja bem, verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito parecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. O verso 27. Tendo ouvido falar de quem? O que essa Bíblia diz?
Ela ouviu falar de quem? Muito bem. Tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Para só um pouquinho. No primeiro momento, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha poder, procurou Jesus porque a sua filha estava doente. No segundo momento, entra em cena uma mulher. A Bíblia sequer menciona o nome dessa mulher, mas ela tinha um problema. E ela vivia com esse problema há quanto tempo? 12 anos. Você vai ver o relato bíblico e você vai perceber que ela tem um problema que a impedia de estar no meio das pessoas, em contato com as pessoas. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. Essa mulher tinha uma hemorragia crônica. Primeiro você tem que entender o seguinte: uma pessoa que estivesse sangrando, ela não poderia estar perto de ninguém, tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, ela tornava-se alguém o quê? Impuro. Até uma questão de evitar uma epidemia, até uma questão de evitar alguns outros problemas sanitários, ela não poderia, ou qualquer pessoa que está grávida não poderia tocar em ninguém. Então perceba que ela tinha um problema físico, ela tem uma hemorragia. Uma pessoa que fica 12 anos perdendo sangue, mesmo que seja em pouca quantidade, essa pessoa fica no mínimo o quê? Anêmica, fica fraca. Essa mulher durante 12 anos tinha esse problema. A minha Bíblia diz assim que ela procurou vários médicos e gastou tudo o que possuía. Então ela não tinha mais recursos. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha procurando solução para o seu problema. O verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama, tendo ouvido falar de quem? De Jesus. Queridos, eu estou enfatizando uma questão aqui. Se ela ouviu falar de Jesus, foi porque alguém falou para ela. Se ela ouviu a fama de Cristo, foi porque alguém contou para ela o que Cristo pode fazer na vida. Queridos, nós temos muitas mulheres, muitos homens desesperados aqui em Ribeirão Preto, esperando você falar de Jesus. É você que é o elo de ligação entre Jesus e essas pessoas que estão desesperadas. Eu e você temos o privilégio de conhecer esse Jesus maravilhoso, mas temos a responsabilidade de falar desse Jesus maravilhoso. Aquela mulher por 12 anos padeceu de uma hemorragia crônica. Ouvindo falar de Jesus, pensou em seu coração: eu não vou incomodar Jesus, eu não vou atrapalhar Jesus, eu não quero parar Jesus, eu não quero incomodar Jesus. Muitos de nós às vezes somos como essa mulher. Procuramos solução para os nossos problemas em todos os lugares. A gente tenta em todo lugar procurar uma solução para uma crise conjugal, para o problema que um filho se afastou dos caminhos do Senhor. Quem sabe o seu patrão não seja tão amável assim como você? Quem sabe o problema é na faculdade? Eu não sei. Quem sabe o seu problema é no namoro? Quem sabe o problema financeiro? Eu não sei. Eu sei que em algumas oportunidades, nós, mesmo conhecendo a Jesus, não queremos incomodar Jesus. E procuramos a solução do nosso problema em qualquer lugar, menos em Jesus. Jesus deveria ser a primeira opção. Ou melhor, Jesus deveria ser a nossa única opção. Mas o grande drama é que nós tentamos resolver os nossos próprios problemas sozinhos. Nós lutamos de um lado, lutamos do outro, correndo de um lado, correndo do outro, e tentamos resolver a nossa própria vida, o nosso próprio problema. Quando já cansados, sobrecarregados, já não tendo mais onde ir, a gente se lembra que tem Jesus. Existem alguns sofrimentos que nós passamos na vida que não precisaríamos passar sozinhos. A minha Bíblia diz assim: todos que estão cansados e sobrecarregados, é para procurar quem? É para vir a quem? Queridos, Jesus te chama para aliviar o seu fardo, para dar condições de poder você, para dar condições para que você tenha a possibilidade de ter um fardo mais suave. Por que às vezes a gente insiste em querer carregar o nosso fardo sozinho? Por que a gente insiste em achar que é suficientemente poderoso para poder resolver tudo sozinho? Quando o Senhor Jesus se coloca à sua disposição e diz assim: não